Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Contrafluxo. Hoje eu tenho aqui a psicóloga Patrícia Caldeira para falar com a gente sobre um tema super importante, que é diagnóstico. Quais são os perigos envolvidos nesse processo, mas também qual a importância do diagnóstico. Eu me chamo Maria Luísa Taide, sou estudante de psicologia e hoje eu estou aqui com a psicóloga e professora Patrícia Caldeira. Paty, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, Malu, pelo convite. Estou muito feliz. Como você falou, eu sou psicóloga, sou professora universitária também do curso de psicologia e atendo dentro de uma perspectiva sistêmica, né? Essa é a minha abordagem e eu acho que esse bate-papo sobre diagnóstico é muito importante para a gente desfazer alguns mitos e falar de uma maneira mais séria, né? Sobre a sua importância, sobre os seus riscos e tudo mais. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu já queria começar essa conversa falando um pouco sobre como o diagnóstico hoje em dia vem crescido, né? Esse conceito de diagnóstico, transtorno mental, vem crescendo muito na internet. Existe uma certa preocupação, hoje em dia, a gente vê maior, em relação a como é que está a saúde mental, né, das pessoas. E, por um lado, isso é muito bom. Mas, por outro lado, a gente também percebe uma certa banalização quando o assunto é transtorno mental. Parece que existe uma preocupação maior em entender se a gente pertence ou não a alguma classificação do DSM, se o pai pertence, se o filho tem TDAH, se a mãe tem algum transtorno de personalidade, do que de fato entender o que está acontecendo por detrás, o contexto, né, dessas pessoas. Então, é uma via de mão dupla. Esse boom da psicologia, né, na internet, porque ao mesmo passo que deixou de ser algo negligenciado, né, essa coisa de não vamos pensar em saúde mental, vamos só ir para o médico, hoje em dia também tem outro lado disso, que é justamente está se falando muito, mas de uma forma muito banal, muitas vezes, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é justamente essa. A gente sabe que o diagnóstico, ele cumpre uma função importante na vida de algumas pessoas e é sinônimo de transformação de vida, né? De uma saída do escuro em relação a si. Mas para algumas pessoas, isso pode ser sinônimo ainda maior, um sinônimo ainda maior de sofrimento. Então, quando é que um diagnóstico ele serve para trazer benefício e qualidade de vida para a vida de alguém, quando ele não, ao invés disso, ele produz ainda mais sofrimento para a pessoa que está recebendo aquele diagnóstico. Tá, vamos com calma, né? Vamos voltar aí algumas coisas que você disse. Primeiro que, assim, infelizmente, a gente não tá vivendo um boom da psicologia. A gente tá vivendo um boom da categorização, né? A gente fala muito hoje em dia, as pessoas falam muito sobre saúde mental, mas se continua dentro de um modelo médico. Né? Você falou que antigamente se pensava muito, vamos só buscar um médico. Ainda se pensa muito assim, né? Só que antes se pensava no médico clínico, hoje se pensa num psiquiatra. Mas a gente ainda continua dentro de um modelo médico. Infelizmente, a psicologia, ela entra nesse cenário ainda pela porta dos fundos. O diagnóstico que é dado por um profissional de psicologia ainda é colocado de uma maneira muito negligente em relação a outros profissionais que dão esse diagnóstico. E isso pode ser realmente um risco, né? Muitas vezes, para a gente propor algum tipo de mudança, a gente vai de um extremo para outro. Então, há muito tempo atrás, como você disse, as pessoas tinham muito medo do diagnóstico. Elas não queriam ter um diagnóstico. E hoje, muitas buscam. Então, você vai de um extremo para outro para depois tentar encontrar aí o meio termo, né? Então, assim, é muito importante a gente compreender que o diagnóstico ele tem lugares diferentes para todas as pessoas envolvidas. Então, o diagnóstico tem um papel para o profissional de psicologia, o diagnóstico tem um papel para quem está recebendo, né, para esse cliente, para esse paciente, tem um papel para a sociedade, tem um papel para a família.
E para que a gente compreenda, como você fez a pergunta, se esse diagnóstico é algo positivo ou negativo, a gente vai precisar entender qual é o papel para cada uma dessas pessoas. Então, se o diagnóstico, ele é o meu norteador enquanto profissional de psicologia, isso é um problema, né, porque ao Totalmente. invés da história do meu cliente, do meu paciente ser o meu norteador, é essa categorização. Se o diagnóstico para o meu cliente ou para o meu paciente é algo que organiza ele enquanto pessoa, também pode ser problemático, porque ele não se percebe para além do diagnóstico. Se esse diagnóstico é visto pela família como uma salvação para as relações familiares, esse peso também pode ser problemático. Então a gente precisa entender que lugar que esse diagnóstico ocupa na vida das pessoas, para poder a gente conseguir manejar ele da maneira mais ética, da maneira mais cuidadosa possível, né. Então é acessar esse cenário que você disse. O que é Sim, que existe por trás desse diagnóstico? sim. Eu vejo que essa coisa que você mencionou, né, sobre reduzir Uhum, o paciente ao diagnóstico, eu vejo que existe hoje em dia, principalmente quando a gente vai falar de criança, é uma lógica, né, que os pais atribuem aos filhos, que é muito produtivista no sentido de atender uma demanda da escola. Então, muitas vezes, muitas coisas passam despercebidas, pelos olhos dos pais, né, na própria casa, enfim, negligências ocorrem muitas vezes. E aí, do nada, a escola vem com a demanda, né, procurando um profissional para realizar um processo diagnóstico, informando, perguntando se a criança tem TDAH, se a criança tem algum tipo de transtorno do aprendizado. E aí os pais, eles nem perpassam, assim, o olho, né, para entender o que está acontecendo, porque o filho não está ali cumprindo a demanda escolar, porque o filho não está fazendo atividade. Enfim, a gente sabe que isso é uma cadeia muito grande, porque tem a escola envolvida e a professora que também tem que atender uma demanda, e aí acaba sobrando para o aluno, e aí os pais acabam entrando nesse jogo também, e muitas vezes trazem, né, esse diagnóstico para o filho. E eu penso muitas vezes esse diagnóstico como se fosse quase que uma espécie de silenciamento mesmo, né? De silenciamento eh, da vida, do sujeito, de tudo que, de todas as esferas que englobam ele, para que ele seja ali mantido eh, nesse lugar de patologia e muitas vezes medicado. Então, me parece que existe uma espécie de silenciamento nisso. É aquela mesma coisa que eu falei do papel, né. Esse diagnóstico ele tem um papel na escola também, Sim, né. Então se eu tenho profissionais que não sabem lidar com, as dificuldades daquele aluno, o diagnóstico é um bom caminho para tirar a responsabilidade desse profissional e transferir essa responsabilidade para essa criança, para esse aluno. E muitos pais, eles negam a possibilidade do diagnóstico, né, porque eles não acreditam que esse filho tenha, ou como você disse, às vezes compram realmente a ideia, porque não sabem também como lidar com as dificuldades de aprendizado, de comportamento e tudo mais. Então, assim, sobre esse silenciamento, o silenciamento nas relações, ele acontece em prol da fala de alguém. Então, alguém que tem muita necessidade de falar e por conta dessa necessidade silencia o outro, né. Dentro da escola, quando você fala de um diagnóstico mal feito, mal elaborado e tudo mais, você silencia talvez essa família, você silencia talvez essa criança, para que aquela escola fale, né, para que aquela escola se coloque num lugar de protagonismo. E aí a gente precisa realmente tomar cuidado, porque assim, é uma linha muito tênue, sabe, Malu? Muito tênue. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa linha. Pra, de alguma maneira, como você começou falando, né? Nem banalizar demais uhum, e nem colocar num lugar de como se fosse algo muito perigoso que a sim, gente deve desestimular e tudo mais. Então, o diagnóstico ele tem sua relevância, mas ele precisa ser visto dentro de um contexto. A função do diagnóstico é apresentar ao sujeito
uma parte dele que ele desconhece, mas Sim, é só uma parte, só uma parte. né? E isso serve para todo mundo, isso serve para o profissional de psicologia que está dando aquele diagnóstico. Uhum. Também, olha, você está olhando para aquela pessoa que você está atendendo e uma parte dela, né, responde a um transtorno. Uhum. Mas e todas as outras partes? Sim, Tudo isso precisa ser valorizado, né? sim, Porque sim, senão esse silenciamento que você mencionou, ele se torna generalizado. Todo sim, mundo fica silenciado de alguma maneira. sim, sim, sim. A senhora acredita que existe alguma forma da gente separar a pessoa que recebe esse diagnóstico, né? Como é que ela faz pra separar? Separar o que é dela e o que é transtorno. Dentro do processo terapêutico, a função do processo terapêutico, na verdade, é você compreender a sua potência, né? Porque quando você solicita terapia, você já tem ciência de alguma fragilidade sua, senão você não buscava terapia, né? Então, a ideia do processo terapêutico é você compreender a sua potência. E muitas vezes o transtorno, ele é visto como vulnerabilidade, ele é visto como aquilo que está te faltando, né? Então, você quando conduz esse processo enquanto profissional de psicologia, você dá o tom ali de como essa pessoa reposiciona o transtorno na vida dela, Sim. né. Ela vai começar a entender que existem alguns comportamentos que são mais aguçados por conta desse transtorno, mas que não são todos. Porque para além desse diagnóstico que ela recebeu, ela tem relacionamentos. Né, ela é posicionada como filha, como irmã, como esposa. E esse posicionamento dentro desses relacionamentos são igualmente importantes, ou às vezes mais importantes, do que o nome que ela recebeu dentro de um diagnóstico. Então a ideia é essa, é de reposicionar. Se esse diagnóstico estava sendo completamente negligenciado, é trazer ele para um lugar de mais relevância. E se ele está sendo colocado como principal, que a gente dê uma baixada na bola dele e diga assim: ó, você faz parte de um contexto, mas não é Uhum. você que manda aqui. A senhora falou, né, mencionou aqui sobre o modelo biomédico, né, que é a grande aposta, assim, dos psiquiatras. E a gente vê também que existem algumas pessoas da própria psicologia que trabalham, né, com esse modelo biomédico, que é basicamente aquela classificação nosográfica, né? Uhum. A pessoa chega lá com um checklist de eu tenho isso e aquilo. E muitas das vezes os próprios profissionais da área da saúde mental acabam reforçando, né, esse estereótipo. Então, se você fosse mencionar, assim, principais erros nesse processo, quais Uhum. seriam do profissional quando ele vai dar um diagnóstico para alguém? Bom, o modelo médico, ele traz uma visão muito reducionista daquele sujeito, né. Então reduz o sujeito a algo que pode ser controlado. O que que pode ser controlado? O sintoma. Então ele acaba sendo apenas um sintoma. E isso é um erro muito grave, porque isso vai de encontro a tudo que a gente está falando aqui desde o início, de colocar a potência, de identificar as outras partes, né. Então, tanto o modelo médico que é reproduzido por muitos psiquiatras, não são todos, mas por muitos psiquiatras, e por alguns profissionais de psicologia também, eles desqualificam o sujeito. Sim. Então, seja dentro da medicina, controlando esse sujeito através da medicalização, e dentro do contexto terapêutico, não trazendo à tona outras partes potentes desse sujeito, né, e também reduzindo ele ao sintoma. Então, o maior erro é esse, é você colocar à frente o sintoma e não colocar à frente a potência. Sim, Porque o que organiza a gente enquanto seres afetivos, emocionais, sociais, é a nossa potência. sim, É isso que organiza a gente. sim, E por que que esse profissional, ele vai focar no que desorganiza? sim. Por que que ele vai focar naquilo que desqualifica Hum, aquela pessoa, né, dentro da narrativa dela? Então, não é negligenciar essas uhum. fragilidades, mas não
também colocar como se fosse a coisa mais importante, porque não necessariamente é. Sim. Então, esse modelo médico, muitas vezes, ele é um desserviço para a saúde mental. Ele coloca essas pessoas nesse lugar de tanto controle que ela se volta para aquele silenciamento que você falou. Então, eu não posso ser nada além do que esse amontoado de sintomas, porque eu sou esse sintoma. Então, o maior perigo é esse reducionismo mesmo, né? Sim. Colocar essas pessoas dentro dessas caixinhas para caber dentro desse diagnóstico nosológico e não um diagnóstico mais abrangente, mais experiencial, né? Que é o Sim. que a gente tenta fazer dentro da psicologia pós-moderna hoje em dia. Sim, sim. Isso vem muito daquela coisa que a gente, aquele discurso, aquela conversa que a gente tem dentro da psicologia do que é normal e do que é patológico. Isso, sim. E muito forte, né, os padrões de normatividade que são enrijecidos mesmo. Uhum, E que não são colocados assim, vamos lá, não é a população geral que coloca esse tipo de normatividade, né? E as pessoas que colocam esses padrões de normatividade dificilmente vão ter nenhum tipo de recorte social, de, enfim, contexto ali uhum, de, sabe? De poder, de ter realmente alguma interferência na saúde mental, e as pessoas se preocupam muito em cumprir essa demanda normativa e esquecem, né, que o sujeito ele é composto pelo seu contexto, pela sua história, uhum, sobre os significados que ele constrói durante a vida dele, muito além de um simples sintoma uhum. psicopatológico, de uma classificação do DSM. Então, eu acho que a coisa mais importante dessa discussão é a gente entender que esse diagnóstico, ele é organizador e ele é desorganizador. E isso implica muito cuidado na hora da gente fazer ele, na gente enquanto psi, sabe? Porque dar nome a alguém é uma coisa de muita responsabilidade. Essa pessoa já carrega o nome de registro dela e agora você está dando um nome complementar. E isso pode fazer com que essa pessoa organize toda a vida dela, dependendo de como você comunica isso, a partir daquele novo nome que ela está recebendo, né? Então, entender mesmo que tem um peso. Tem um peso. Tem um peso que é necessário, porque identificar todas as nossas partes é muito importante, inclusive uma parte que está relacionada a um transtorno, né? Mas, assim, perceber que é muito delicado quando você vai dar essa devolutiva, quando você vai falar esse nome, seja para um adulto e seja para os responsáveis de uma criança, por exemplo. Porque, como eu disse, traz ordem e traz desordem. Aqueles pais podem estar desejando muito esse diagnóstico para poder compreender melhor o filho. Então, você precisa deixar muito claro que esse diagnóstico existe, mas que esse filho não se reduz a isso e que esses pais vão precisar trabalhar em cima desse diagnóstico, né, para eles não ficarem achando que tudo é culpa do diagnóstico. E quando você dá esse diagnóstico para um adulto, você também deixa claro que aquela é uma parte dele que está desorientada, que está desajustada muitas vezes, mas que também é só uma parte. Eu estou falando sobre essa responsabilidade porque muitos erros acontecem quando você banaliza isso e você fala, como todo mundo já tem, ó, você é só mais uma que tem. Mas você não sabe qual é o peso do ter para aquela pessoa, é diferente de João, de Maria. Então você precisa tomar muito cuidado com esse momento de dizer, né? E como eu comecei a conversa da gente falando, que lugar que vai ocupar a partir de agora? Nas redes sociais, hoje, a gente tem profissionais de psicologia que dão diagnósticos, né? Que falam de critérios para você dar o seu próprio diagnóstico. E isso é Péssimo muito isso. complicado, isso é muito irresponsável, porque esses sintomas, eles precisam conversar com outras questões que só um profissional realmente vai conseguir identificar, né? Então, a gente tem vários perfis falando sobre mães narcisistas, sem entender, ou melhor, sem explicar para essas pessoas
o que é uma mãe narcisista e a diferença de uma mãe rígida. A diferença de um relacionamento de apego inseguro, por exemplo, sabe? Então, esse nome parece que é uma coisa muito mais fácil. É um cala-boca, muitas vezes, É. sabe? E isso é muito irresponsável. A gente precisa tomar cuidado, né? Precisa tomar cuidado para que as informações cheguem, mas que a informação chegue completa. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: Patrícia, você é contra falar sobre diagnóstico nas redes sociais? Não, eu não sou contra. Agora, se você vai passar a informação, passe a informação completa. Sim. Não passe incompleta, né? Não iluda a pessoa que está assistindo ali, no sentido de dizer, ó, você é capaz de identificar se você tem esse diagnóstico ou não, porque ela não é capaz. Sim. E aí você cria uma expectativa naquela pessoa que está lendo ou que está vendo nas redes sociais um vídeo e tudo mais, de que ela vai conseguir se identificar dentro daquele diagnóstico e, às vezes, que vai conseguir lidar com esse diagnóstico apenas a partir daquele conteúdo que está ali. Então, além de ser muito ilusório, acaba sendo muito violento, sabe? Totalmente violento. Então, gerando mais desordem do que ordem. Sim. Então, eu acho que esse é o ponto central, assim, sabe? Então, vamos sim falar sobre a importância do diagnosticar, a importância do identificar esses padrões, mas entender que existe todo um contexto por trás, que existe um desejo muito grande por esse diagnóstico, e isso é um problema. Se eu desejo muito esse diagnóstico, por que eu desejo muito esse diagnóstico? Por que eu preciso dessa explicação? Por que eu preciso dessa resposta? Né? Eu preciso me sentir parte de que grupo? Se eu preciso de um diagnóstico para me sentir pertencente, tem um problema na minha família, por exemplo, que é o nosso primeiro lugar de pertencimento. Se eu realmente preciso de um transtorno para me sentir abraçada, para me sentir vista, o problema não está no transtorno. O problema está anterior a ele. Sim. Né? E a gente perde isso quando o nosso foco está no sintoma, quando o nosso foco está nesse nome. Né? Então, é entender todos os nomes, todas as relações e tudo mais. Então, aí a gente sai de um lugar de violência, a gente sai de um lugar de apontamento e ocupa o nosso verdadeiro lugar, que é o lugar de cuidado, né? Então, eu acho Sim. que é esse aprofundamento que a gente precisa fazer, é entender que nós, profissionais de psicologia, temos uma relevância, temos uma importância muito grande Muito grande. nisso. A gente que muitas vezes vai dar o tom, sabe, Malu? A gente que vai dar o tom do que esse diagnóstico significa. E muitos profissionais, eles se retiram dessa posição de responsabilidade, Uhum. e aí a gente vê essa banalização do jeito que está. Sim. Aqui no Contras, a gente tem o hábito de pedir para o convidado deixar uma pergunta. Então, pode fazer sua pergunta para o pessoal, deixar uma reflexão. A minha pergunta, ela volta para o início da nossa conversa, né? Se você é estudante de psicologia, se você é profissional de psicologia, ou se você consome o conteúdo de saúde mental, em que lugar você coloca o diagnóstico? Qual é o lugar que o diagnóstico ocupa na sua prática profissional e dentro da sua vida também? Eu acho que essa é uma reflexão importante para a gente entender a importância e o perigo, né, do diagnóstico. Seja a gente no lugar de quem dá esse diagnóstico, ou seja, a gente no lugar de quem recebe ele. Então, que lugar que o diagnóstico ocupa na sua prática e na sua vida? Perfeito. Professor, onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Então, eu tô no Instagram, né? E lá eu tenho um conteúdo que é sempre colocado para refletir sobre o papel da psicologia, refletir sobre o papel da gente nas nossas relações. Então, quem quiser dar uma visitada vai ser muito bem-vindo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe o que fazer, já deixa o like, comenta aí embaixo sugestão de próximos episódios que vocês gostariam de ver, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, me segue também, procura lá meu nome, Maria Luísa Taide. E é isso, muito obrigado novamente, Pro. Eu que agradeço.